que mais uma vez eu quero agradecer por ter dado essa moral aqui conosco, mais uma vez a Bárbara do canal Te Atualizei. É isso aí? Obrigada. Então vamos começar a rodar esse material aí. Vamos começar então. A gente tem que criar o contexto, tá? É muito importante. Por favor. De onde que esses inquéritos saíram? Quem começou com esses inquéritos? Começou lá em 2019, quando a Cruzoé fez a matéria, o amigo do meu pai, que na verdade estava se referindo ao Toffoli em alguma ligação com o Lula, dentro de uma delação do Marcelo Odebrecht na Lava Jato. Aí a Cruzoé fez essa matéria, colocou o Toffoli lá na capa, os ministros ficaram... Como ousa! Aí foi lá e abriu o inquérito. Então, a princípio, era para isso. Depois de tomar uma pressão violenta, o Alexandre de Moraes, que foi quem determinou a censura da Cruzoé, ele recuou. Mas o inquérito ficou lá, quietinho, guardado, para ser usado no momento mais oportuno. E é aí que a história começa. Todo mundo aí lembra da CPMI das fake news, né? Nossa, gente, que momento maravilhoso do nosso congresso foi aquele, muito triste por ter acabado, porque eles viram que estava dando certo, né? Tivemos lá mito Hans River. Gente, que trem foi muito épico. E aí o negócio descambou, eles falaram, gente, é melhor a gente não falar mais sobre isso. Mas qual foi o conteúdo utilizado para inserir, para se criar materialidade no inquérito das fake news e corroborar com a CPMI das fake news? Foram os depoimentos do Frota, da Joyce e de um deputado chamado Nereu Crispim. Então, eu vou pedir para colocar aí o primeiro áudio, que o Nereu Crispim fez o depoimento dele, consta esses 3 parlamentares como os pais desse segundo momento do inquérito das fake news. Ele acusou todo mundo de um monte de coisa, tudo que via na cabeça. Esse áudio que nós vamos ouvir agora é do Nereu Crispim conversando com Oswaldo Eustáquio, que é outra vítima desse inquérito, porque para mim ali são todos vítimas, somos todos vítimas. E aí ele admite qual foi a motivação que o levou a citar todas essas pessoas que acabaram sendo perseguidas pela justiça. Então, pode pôr o áudio. Então, por favor, eu vou pedir para a produção rodar aqui o primeiro VTzinho aí com os áudios do Nereu Crispim. Vamos lá. Vocês podem rodar aí, por favor? E vou dar um depoimento e vou falar a verdade, que essas prisões foram estimuladas pelo Bivar, né, para tentar acomodar um grupo de deputados, né, que estavam a favor do presidente da República, com o único interesse de manter o monopólio do PSL. Só achei que eu falei. O monopólio financeiro, né? Monopólio financeiro, exatamente. Monopólio eleitoral de partido. Por causa dessa eleição de 20... O crime está em curso, então... O crime está em curso. O crime está em curso na minha denúncia. Exatamente. É isso aí. Eu tentei ligar para o STF, eles me atendem lá de vez em quando, por causa que eu já fiz essas denúncias, eles têm conhecimento. Eu liguei para lá agora, eles me retornaram a ligação agora, por causa como prioridade, que eu sou deputado federal, eles me ligaram. Tá? Não, tudo bem, mas aí você tem que entender o seguinte, a minha prisão e a da Sara, que são essas prisões ilegais aí... Ilegais. Elas são o início para um novo laranjal do PSL. Exatamente, por isso que eu linkei tudo. A ideia dele era o quê? Era sempre isolar o presidente, entendeu? Que era o que ele estava tentando fazer, mas ainda estimulado com aqueles atos ali. Eram 2 grupos que estavam tentando prejudicar o presidente, tanto o Bivar e tanto os milicos que estão lá do lado do Issa, né? Tá, mas escute, você tem algum áudio do Bivar pedindo a prisão da Sara? Ou a minha? Claro, eu tenho o áudio dele pedindo para me assinar, tio. Já tá lá no STF. Caralho. Meu amigo. É grave isso. E aí, a gente... o segundo print, por favor, você pode colocar aqui enquanto eu falo? Em só 12 para as de pessoas março. verem Pode que é dividir real. na tela, Luquinha, quando eu for assim. Bárbara, eu fui parar nesses inquéritos a pedido do Bivar. Quem foi que me denunciou por crimes imaginários a mando do Bivar, segundo o Nereu, foi o próprio Nereu Crispim. E aí ele coloca todas essas pessoas aí e vale lembrar que não tem como a gente saber
se esse depoimento que o Nereu Crispim deu admitindo toda essa perseguição política já consta dentro dos inquéritos das fake news, essa retratação do Nereu Crispim, não tem como a gente saber se ela já foi anexada dentro do inquérito, porque, de novo, é um inquérito sigiloso que ninguém tem acesso, nem os advogados, né? Tudo muito democrático, quero deixar claro, tá? A democracia que a gente está vivendo da Coreia do Norte. Mas, enfim, aí continuando aqui. Com base nesses depoimentos, dezenas de pessoas foram alvo de busca e apreensão e tiveram suas vidas devassadas. Além dos depoimentos, a prova, e aqui a gente tem que colocar aspas, usada foram posts pedindo impeachment dos ministros e o fato dos alvos serem seguidos uns pelos outros. Pode pôr o segundo print, por favor, para a gente poder ler isso aí? É importante, isso está dentro do inquérito, tá, gente? Dentro do inquérito está dizendo que, conforme apresentado anteriormente, os perfis influenciadores iniciam os ataques selecionando um tema. Por exemplo, o impeachment dos ministros do STF. E lá embaixo, ali você pode ver, tá, a hashtag impeachment Gilmar Mendes. Conforme exposto, os perfis influenciadores identificados iniciam seus ataques a partir de 7 de novembro de 2019, declarando que o STF é uma vergonha e fazendo pedidos de impeachment. Então, nós somos pessoas que atuam contra a democracia, usando o instrumento democrático, que é fazer o pedido de impeachment de um ministro do STF que nunca teve nenhum voto. Mas isso aí é antidemocrático. Isso aí é um absurdo, né? Crime de fake news, crime de ataque, atos democráticos, ataques, meu Deus! Uhum. Aí, gente, tudo feito, todo esse... Eu não posso chamar de circo, não, senão eu vou ser presa por causa da democracia. Tudo isso que aconteceu rolou sem o consentimento do Ministério Público. Até 2019, é importante a gente deixar claro que todas as jurisprudências do STF eram da seguinte forma. A PGR pede o arquivamento, o STF promove. Porque quem é a PGR? A PGR é a instância que vai acusar. Se a PGR se recusa a acusar alguém, quem é que vai acusar? O juiz? Sim, muito bem. Quem respondeu sim, tá certinho, que é isso que está acontecendo. Mas até 2019, isso não acontecia. Todo pedido de arquivamento, pedido pela PGR, era promovido pelo STF. De repente, eles falaram, não quero, não tô afim. E aí você pode pôr o segundo print, a época aí, para não falar assim, era bolsonarista. Aí a gente tem a manifestação da Raquel Dodge, que comparou o STF a um tribunal de exceção e vê o inquérito das fake news como ilegal. Isso é uma matéria de jornal onde nós tivemos a PGR, a própria de seu nome, falando que isso é um tribunal de exceção, que é onde você... É uma inquisição, né? Onde o juiz faz todo o processo que melhor lhe convém. Vamos continuar. Tanto é que nenhuma denúncia foi feita com base nesse levantamento. Após anos, e aqui a gente tem que falar de anos, porque já são 3 anos de inquérito aberto. Os advogados dos investigados afirmam que até hoje não conseguiram acesso integral aos autos. O próprio PGR já declarou que o material apresenta opiniões e visão de mundo. Pode pôr o próximo print, por favor? E aí a gente vai ver que isso é manifestação, tá? O próprio Aras disse que a PGR foi surpreendida com as ações realizadas sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão de persecução penal. E é isso que a gente está falando, gente. Não tem Ministério Público, é o juiz. E lá na frente vocês vão entender como que esse negócio escrachou de um jeito absurdo. Aí o Aras está falando aqui. A leitura dessas manifestações demonstra, a despeito de seu conteúdo incisivo, em alguns casos, serem inconfundíveis com a prática de calúnia, injúria ou difamação contra membros do STF. Em realidade, representam a divulgação de opiniões e visões de mundo, protegidas pela liberdade de expressão. Então, assim, você tem liberdade de expressão desde que você não tenha uma opinião ruim contra o ministro do STF. Isso é o que está bem claro aí para todo mundo. E aí a gente vê que pior que isso, a sombra da perseguição faz com que muitas pessoas deixem de apresentar as suas opiniões porque elas ficam com medo. E isso é o reflexo de todo o regime totalitário ao longo da história. Você manipula as pessoas para fazerem ou deixarem de fazer aquilo que você quer através do medo. Oh, meu Deus, vou ser preso. E isso eu vou dar um depoimento meu dessa semana passada. Porque como a gente está vendo que tudo se baseia em matérias de jornal, saiu uma matéria no Globo falando que eu estava convocando as
as pessoas para os possíveis atos antidemocráticos do 7 de setembro, coisa que eu ainda não fiz, mas farei. Para o bicentenário, não atos antidemocráticos, porque assim as vozes na cabeça dessas pessoas querem. Só que como tudo hoje, e a prova é essa operação contra os empresários, se trata de uma mídia publicou, a gente pode investigar, então sim, ficamos bastante apreensivos, falando, eu e meu marido conversando, falando, nossa, tudo de novo, lá vai tudo de novo, a gente não poder, sabe, ter paz por ter opiniões que divergem da opinião suprema, né? Isso é assustador. E só continuando, vocês querem falar algum comentário? Não, tá bom, acho que é legal a gente ir pela linha cronológica. Se cortar você, vão matar a gente aqui, pelo amor de Deus, então, continua. Então, vou continuar. Por isso, não me surpreende o fato das novas buscas e apreensões, bloqueios de contas bancárias e censura de perfis terem acontecido com base numa mera matéria de jornal, contrariando a jurisprudência estabelecida pelas cortes superiores. Pode pôr o próximo print, por favor? Que o próximo print, a gente está falando de uma jurisprudência da Suprema Corte, que diz: a mera referência a notícias vinculadas pela imprensa e a busca de informações mediante quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, sem a correspondente e necessária indicação de fato concreto e específico que configura a existência de causa provável, não bastam para justificar a medida excepcional. Então, aí nós temos a própria jurisprudência do Supremo dizendo que matéria jornalística não é prova. E isso rolou em 2018, quando a Patrícia Campos Melo e a Folha fizeram aquela matéria lá dos disparos em massa, e elas foram condenadas por fake news a pagar 100 mil para o Luciano Hang, porque não apresentaram uma prova. E o juiz, na sentença da Patrícia, ele diz: minha filha, a matéria que você mesma escreveu não é prova de nada, a não ser a prova que você escreveu uma matéria. Ela teve coragem de apresentar como prova um bloquinho de notas que ela mesma tomou nota. Só é importante, Bárbara, explicar... Isso tá na sentença do juiz que condenou a Patrícia Campos Melo por fake news. Então, a gente já tem esse negócio da justiça se valendo de matérias de jornal sem nenhuma prova para perseguir pessoas desde 2018. E, Bárbara, só para colocar, é importante explicar, que você usa às vezes o termo jurisprudência. Jurisprudência é entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, ou seja, zilhões de casos que já passaram pelo Supremo Tribunal Federal tinham o mesmo entendimento, que era a necessidade de você apresentar um fato concreto, não uma mera notícia de jornal. Eles quebraram, eles romperam entendimento de anos, de décadas, que foi construído para vários casos. Ou seja, eles estão agindo de maneira completamente excepcional no seu caso. No meu caso e de muitos, né? Mas fica muito pior aqui. Essa aqui, pra mim, gente, ontem na hora que eu vi isso aqui, eu fiquei enlouquecida, porque há 3 dias atrás, o Gilmar Mendes deu uma declaração falando assim, não, Alexandre é muito inteligente, hein? Ele nunca usaria matérias de jornal, ele tá muito bem embasado. Então, eu tava muito ansiosa esperando a quebra desse sigilo para saber, né, o que é que tava lá dentro. E aí veio a quebra do sigilo, né? Continuando aqui. O caso fica ainda mais kafkaniano quando a justificativa adicional para as medidas que foi além da matéria jornalística, e aí tá o que o Gilmar estava falando, é que algumas pessoas que tiveram conversas expostas no WhatsApp já estavam sendo investigadas nesses inquéritos sigilosos abertos de ofício pelos ministros. Aí eu vou pedir para você pôr o próximo print. Que é o da figurinha. Aí, esse print diz o seguinte, isso aí, gente... Isso aí, é a justificativa, que não é, meu Deus, essa é a justificativa. A matéria afirma que o empresário Afrânio Barreira anuiu com as ideias propagadas pela pessoa de José Cury, postando uma figurinha de um rapaz aplaudindo. E é tão horrível, porque o rapaz nem tá aplaudindo, ele tá dando um joinha. E aí, esse cara, o ministro excelentíssimo, magnânimo, maravilhoso, dono do universo, ele está dizendo... que tá certo ter invadido a casa desse cara porque ele postou uma figurinha com um joinha numa conversa privada.
Ou seja, os inquéritos são abertos sem a existência de mínimos elementos de prova e, posteriormente, o fato de alguém estar sendo investigado nesses inquéritos vira elemento de prova para as novas investigações e graves medidas restritivas. Então, uma coisa vai levando a outra sem fim, entendeu? Esses empresários estavam conversando de forma privada, mas o Luciano Hang estava lá dentro e o Luciano Hang já estava sendo investigado desde lá de trás. Então, é óbvio que está tudo conectado. Continuando aqui, tá acabando, tá, gente? Relaxa. Até mesmo influenciadores não alinhados à direita estão começando a enxergar a arbitrariedade das medidas e o seu caráter persecutório. Sob a justificativa de defender o Estado de Direito, acabaram com todas as garantias fundamentais previstas em nossa Constituição. Até quando? Aí você pode colocar o próximo print, que aí a gente está vendo a matéria do Diogo, e eu não sei falar o sobrenome dele, que diz exatamente o seguinte, a matéria. O delegado da PF, Fábio Schor, responsável pela petição que gerou os mandatos de busca contra empresários bolsonaristas, agiu sem nenhuma evidência fática de tentativa de golpe ou de articulação séria contra o Estado Democrático de Direito. Leia o documento. E aí ele fez uma matéria a respeito. O que ele está falando? Ele está falando assim, você está com uma teoria aí, colega, muito legal, mas cadê o fato? Sim. Cadê o fato? As pessoas agora estão sofrendo busca e apreensão, quebra de sigilo, prestando depoimento da Polícia Federal, tendo suas contas suspensas por causa de uma teoria, por causa de uma tese. E aí a gente está falando de uma tese, que é sempre descorrida dentro desses inquéritos. Eu acredito que foi assim que aconteceu, tá? Então, deve ter sido assim mesmo. Aí, para a gente continuar o absurdo. Os empresários, vamos aqui direto para os empresários. A PGR se manifestou dizendo que não foi consultada. Então, nós não temos o órgão que acusa podendo opinar se quer acusar alguém ou não. Isso sabe, eu acho que mesmo quem está fora do direito, mostra que isso não faz parte do nosso sistema acusatório, do que diz a nossa Constituição. Você não pode dizer que você está protegendo a Constituição se você viola a Constituição, porque não faz sentido, é incoerente. E aí eu vou pedir, por favor, para você colocar o próximo áudio, porque eles consultaram a PGR, sim, mas não foi a PGR que o Estado brasileiro reconhece, não foi essa PGR, não, foi outra. Por favor, põe um áudio. Hoje, a gente tem procurador, Muca, você sabe? Porque eu tô um pouco... A gente não tem, né? Supostamente tem. No intervalo de tempo de 2018 e 2022, na ausência do Procurador-Geral da República, um partido político chamado Rede de Sustentabilidade assumiu essa função. Entendi. Parece que a gente está fora de Aras. Então, aqui nós temos Randolfo Rodrigues, o senador, que, segundo o inquérito que foi tirado de sigilo ontem, foi quem pediu as medidas contra os empresários, dizendo que não temos procurador, tem um partido chamado Rede Sustentabilidade que assumiu o papel da PGR, mas ele detalha de forma mais explícita. Põe o próximo áudio, por favor. Bom, é por isso que eu não perco tempo direcionando qualquer petição a Augusto Aras. Eu não perco tempo direcionando qualquer petição, qualquer notícia-crime a Augusto Aras. Porque é inócua. Por que faço a estratégia de fazer petição direta ao Supremo? Porque aí sim, o Supremo Tribunal Federal aí pede a manifestação do Procurador-Geral da República e da Polícia Federal sobre as providências. Mas, sobretudo, pede a movimentação da Polícia Federal. Como é um inquérito, o presidente do inquérito pode se manifestar para as providências serem tomadas, independente da tomada de decisão e de qualquer tipo de encaminhamento da parte de Augusto Aras. Essa é a vantagem de ser um inquérito. Não se depende dele, né? Não se trata de uma ação. Nós não estamos movendo uma ação civil pública. Estamos peticionando no âmbito de um inquérito que está em curso e o presidente do inquérito se chama Alexandre de Moraes e o presidente do inquérito pode despachar, se quiser, as providências que nós lá encaminhamos, lá pedimos. Perfeito, senador. Caraca, maravilhoso essa fala, né? Aí ele está deixando claro que, como é um inquérito, e olha que coisa mais conveniente, no inquérito cabe qualquer coisa, a gente pode socar qualquer coisa lá dentro.
que se fosse uma ação, se caso nesses 3 anos que já se passam desde o início desse inquérito, se tivesse aberto uma ação, ele não poderia fazer nada. Mas como é um inquérito, cabe tudo. E aí ele colocou lá os empresários, ele pediu para Alexandre de Moraes colocar lá esses inquéritos e pediu essas ações contra os empresários. Aí o Alexandre, que é o presidente desses inquéritos, disse, achei legal, acho que a gente faz assim, obrigado, PGR. E aí ele autorizou isso e deixa claro na quebra de sigilo do inquérito, que foi a pedido, teve outros pedidos também, mas ele cita nominalmente o senador Randolfo Rodrigues. Mas é muito interessante a gente lembrar quem é Randolfo Rodrigues, porque ele não é apenas um senador da oposição. Coloca o print, por favor. Randolph desiste de ser candidato para coordenar a campanha de Lula em 2022. Então, aqui a gente está falando de um senador da República que atua na coordenação de campanha do maior opositor do presidente Bolsonaro nas eleições de 2022. Será que rola alguma coisa tendenciosa? Será que esse cara está realmente agindo dentro do que ele acha que a justiça pede? Ou você acha que ele pode estar utilizando disso para criar algum tipo de fato para poder prejudicar o presidente Bolsonaro? Eu não sei, aqui foi só uma pergunta, eu não estou afirmando nada, tá, ministro excelentíssimo, maravilhoso, magnânimo Alexandre de Moraes? Ô, Bárbara, o Fachin não absolveu o Lula lá, desmanchou tudo porque falou que o Moro era partidário, porque ele estava na época julgando, e depois ele entrou para a campanha do Bolsonaro como ministro. Agora é a mesma coisa. O cara que tá fazendo a inquisição em cima do governo, em cima desse, não pode falar circo, né? Desse inquérito aí, sei lá. Ele tá agora é chefe de campanha do Lula? Cadê? Não acho que não tô entendendo direito as coisas. Parece que não tá tendo a mesma proporção, a mesma leitura. Na verdade, a gente tá... Todo mundo aqui tá entendendo, sim. A gente só não pode falar porque a gente tá numa democracia. Ah, entendi. E aí a gente, enfim, né? Vocês entenderam. Tá acabando aqui, gente, juro. Falta só 3 aqui. Aí, depois de tudo isso que rolou com os empresários, o absurdo foi apontado, né? Porque assim... Meu Deus, pessoas estão sofrendo busca e apreensão e bloqueio financeiro porque postaram uma figurinha no WhatsApp. Meu Deus, tempos sombrios. Aí o Poder 360 fez uma matéria super interessante. Pode pôr o print, por favor. Essa matéria é de hoje, tá? Lista de seguidores virou prova em inquérito do STF. Investigação contra militantes pró-Bolsonaro e anti-Supremo vê indícios de crime ao mostrar que donos de perfis se seguem em rede social. Gente, isso é de 2020. Eles pegaram várias fotos, inclusive a minha, colocaram assim, faziam um rodízio, cada hora ia uma no meio, sabe? E ia fazendo ao redor um PowerPoint, melhor estilo Dallagnol. E falando assim, essas pessoas são suspeitas porque elas se seguem no Twitter. Eu não estou brincando. E a gente falou isso em 2020 e ninguém deu bola. E aí agora, como saiu isso, e o Alexandre de Moraes usou isso como fundamentação. Alexandre não, acho que foi o juiz auxiliar dele, esqueci o nome dele. Como fundamentação, isso voltou. Aí agora a mídia está olhando e fala, não, pera. A prova do complexo esquema organizado é que eles se seguem no Twitter? Sim, essa é uma prova usada dentro do inquérito com direito a organograma. Tá? Foi super bem, foi bem desenhado, ficou super bonitinho. Para encerrar, eu vejo a mídia, porque uma parte da mídia tá assim, cara, vocês estão doidos, velho. Olha o que vocês estão fazendo. Hoje, acho que foi, não sei se foi no Globo ou se foi na Folha, o Andreasa fez uma matéria falando assim, nós não precisamos de um Batman. Você não pode agir como um Batman, Alexandre de Moraes. Foi isso que ele falou. Não sei se foi no Globo ou se foi na Folha, eu tô na dúvida. Hoje. Aí tem um jornalista da Globo que postou o seguinte, porque a outra parte da mídia tá achando maravilhoso, eles estão chamando de confraria do golpe. Olha que nome brega, mas estão chamando de confraria do golpe. Aí, esse jornalista da Globo, pode pôr, por favor, o próximo print, colocou assim, ó, manuscrito apreendido, da impressão de ser uma coisa, oh, meu Deus, apreendido pela polícia na casa do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, hoje foragido da justiça brasileira. Aí, o que está escrito nesse manuscrito? Objetivo: materializar a ira da população contra governadores e prefeitos. Fim intermediário. Ele está até rasurado, né? Manuscrito maravilhoso. Saiam às ruas.
Fim do último meio, derrubar os governadores e prefeitos. Isso está sendo apontado como prova de um crime. Isso está sendo apontado, isso tem que ficar claro, que você dizer para as pessoas o seu ponto de vista do que é ruim e falar para elas irem para a rua para derrubar esses políticos que estão nos causando esse mal é um crime. Isso está no inquérito. Por favor, pode pôr o último vídeo. Vai lá, produção, vamos ver se está com... Palavra de ordem, digo isso para concluir, companheiros e companheiras. Nós, todos vocês, do heróico, histórico Movimento Sem Terra, todos nós, coube a nós todos, desta geração, uma tarefa civilizatória. Não basta o fora Bolsonaro. O senhor Jair Bolsonaro e seus asseclas têm que responder pelos seus crimes. Têm que responder pela banalidade do mal que impetraram na nossa nação. Por isso, nós estamos, ainda hoje eu dizia, em uma resposta ao querido jornalista Kennedy Alencar, se nos Estados Unidos diziam que a democracia americana não resistiria ao segundo mandato de Trump, eu digo para vocês, a democracia em nosso Brasil não resiste a este mandato de Jair Bolsonaro. Não resiste até chegar ao final desse mandato de Jair Bolsonaro. Ir para as ruas, colocar fim a este governo, é uma tarefa, sobretudo, civilizatória para todas e todos nós. É uma tarefa da luta social. É uma tarefa do nosso tempo. É uma tarefa que será reivindicada por nós. Será reivindicada de nós, das gerações que virão. Será reivindicada de nós, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos. Será reivindicada de nós para a história. Ao passo e aos versos do que vocês cantaram na abertura desta histórica, heróica Assembleia, eu digo a todos vocês, aos versos da Internacional, mais do que nunca, nós precisamos estar unidos nessa tarefa final, nessa tarefa fundamental para o nosso futuro, para a construção de fato de uma pátria livre. Nos encontremos, quero estar com os companheiros e companheiras nas ruas no dia 24 de julho, mas não só no 24 de julho, nas ruas até por fim a este governo genocida, criminoso, corrupto, antinacional, representante do que tem de mais atrasado na história brasileira. Até a vitória, companheiros. Sempre. E aí o que eu quero deixar claro com esse vídeo é que o Randolph Rodrigues fez exatamente o que estava no manuscrito do Alan dos Santos. Com a diferença que ele ainda incitou o Movimento Sem Terra, que disse que ia pegar em armas e tal, né? Então, assim, se o Alan cometeu um crime, o Randolph também cometeu. Então, a gente tem que ver aí a que ponto, até onde a gente pode confiar na nossa democracia, né? Se tudo isso não se trata de uma perseguição política, todo mundo deveria ser julgado pelo mesmo crime. Acabei, menino! Caramba! Quando ela falou que era uma exclusiva, eu imaginei. Pô, mas é a mega exclusiva, pô. Obrigado mesmo pelo... Obrigado, Bárbara. Mas Na verdade, eu tô agradecendo uma coisa que eu tô arrepiado. Não, olha isso aqui. Eu tô arrepiado. Não, eu vou dar dica, galerinha. Grava essa live aqui, porque eu não sei se fica muito tempo no ar, não, isso aí. Eu já salvava, já. Não, falando sério, não tô brincando, não. Não é brincadeira. Tô brincando, não. Não é brincadeira. Agora a gente tá percebendo que existe até jurista, o Ives Gandra, que é um jurista ponderado, que conhece todos os ministros do Supremo, que não se posiciona de maneira taxativa, enfática, efusiva contra eles. Ele até se pronunciou recentemente na entrevista com a Leda Nagli, falando, olha, não dá para aceitar. Não dá para aceitar mais. O Alexandre de Moraes, ele está puxando a corda. É ele que está rompendo com a democracia por conta da sua postura e é ele que está tensionando a relação entre os poderes. E ele usa ainda as pessoas
Aqui a gente está falando de pessoa física. A gente está mexendo num vespeiro, meus amigos. Não, já sentindo a espinha, mas tá tudo certo. Vamos perder mais um canal. Mas você sabe por que você tá com essa sensação de estar mexendo num vespeiro, Eric? Você tá sentindo medo? Porque é assim que funciona quando você está no sistema totalitário. Você sente medo de falar aquilo que não deveria ser dito pelas pessoas que controlam o poder. Você sabe quem manda em você quando você sabe quem você não pode criticar. E aí você sente medo dessa pessoa. Então, todos nós estamos com medo. Eu não estou te falando que fizeram uma matéria com meu nome semana passada e eu falei, pronto. Aí tá mais um motivo para a PF vir na minha casa, revirar minha casa, expor os meus filhos, a minha família. Então, a gente não está, na minha percepção, e aqui eu estou falando só por mim, se a gente ainda pode ter opinião nesse país, eu não sinto que eu estou numa democracia e eu vou ser presa por eu não sentir que eu estou numa democracia? Imagina ser presa por uma alegação dessa numa democracia. O problema é o outro lado da corda, né? O que o outro lado da corda? Porque essa pressão que você falou, Bárbara, é interessante porque o teu caso, aí você tem a rede, né? Você tem ali o ministro utilizando esses meios, aí você tem uma anuência de políticos e da mídia. Então não é um negócio pequeno, é uma turma que... É um negócio grande. É uma turma que diz proteger a democracia, mas se você discorda e se você for preso, beleza. E você vê que eles estão tirando cabeças de chapa, né? Em termos de rede social. Sim. A Bárbara mobiliza mais do que qualquer um hoje nas redes sociais. Sim. O Luciano. O próprio Terça Livre tinha mais audiência que o canal da CNN. Terça Livre. Então, quer dizer, é uma forma de você intimidar e de você ir repassando as mensagens para os demais grupos. E daí a grande loucura, Bárbara, qual que é a validação? Tá no inquérito. Mas o inquérito começou de maneira errada, com nulidade. Não, tá no inquérito. Quem disse? O ministro. Mas para quem que você recorre? Não tem para quem recorrer. E o problema também... e a materialidade das provas frágeis. E também, o inquérito é sigiloso e você não tem acesso. E o que sobe também, Marco, é que de influenciadores, nós chegamos aos maiores empresários do Brasil. Exato. De influenciadores que era, é pessoal que não conhece, né, Bárbara, que não acompanha. O pessoal tá falando besteira aqui na internet, tal. Não, agora já tá no empresário. Os empresários mais tarimbados. Pois então, tá escalando é estranho, alto. Porque eu fiquei pensando, tipo, por que os empresários... Cara, é muito surreal falar isso, gente. Falar isso em voz alta é surreal. Porque uma das coisas apontadas pelo... Eu não sei, de novo, se foi o ministro, se foi o delegado ou se foi o juiz auxiliar, agora me fugiu aqui. É que essas operações, elas foram feitas porque foi levado em consideração o poder socioeconômico dessa galera. Então, eles estão dizendo o seguinte, vocês são ricos. Se vocês quiserem, vocês podem fazer alguma coisa baseada... Tipo, você está conversando no seu grupo de WhatsApp, que acaba se tornando, sim, uma conversa de bar moderna. E aí, se você é rico, você tem que tomar cuidado com o que você fala numa conversa privada de WhatsApp, que pode ser que tenha um infiltrado da imprensa dentro do seu grupo, jogue isso na internet e você seja acusado de atentar contra a democracia, que é um termo extremamente vago, né? O que é atentar contra a democracia? Para mim, o Randolph dizer que ele age no lugar da PGR, que a rede é a atual PGR, e ele dizer que ele troca figurinha com Alexandre de Moraes para mover o inquérito do jeito que eles acham melhor, para mim, isso é um atentado à democracia. Para mim, isso é uma atitude antidemocrática. Mas o lado de cá vale? Ou só vale o que é contra ao presidente da República? Porque, na minha opinião, e de novo, não me prendam pelo crime de opinião nessa democracia que vivemos em 2022, eu não acho que isso está justo. É só, para um lado, o que caracteriza uma perseguição política. E tudo começou porque eles se seguiam, né? Tô dando um follow aqui na Bárbara, no Nicolas, aqui, pra começar aí, já gosto muito do seu conteúdo, mas é um follow aqui, não dá. Mas começou por causa disso, velho, que surreal. É um negócio assim... Peraí, eu tenho aqui eu tenho foto, literalmente, eu tenho foto. É algo que... Aqui, ó, vê se vocês conseguem ver. Sim. Tô vendo aí. Isso aqui, ó, tá no inquérito de 2020. Isso aqui é quem se segue no Twitter. Muitos desses perfis nem existem mais. Alguns desses perfis aí não existem mais. E isso aí foi usado em 2020 para embasar o inquérito das fake news e agora voltou para embasar a ação contra os advogados, contra os empresários.
E só agora as pessoas estão vendo que não tem prova de nada. Meu Deus! Eu fui prestar depoimento na Polícia Federal, não sei se eu já contei isso para vocês ou se eu já contei isso em algum lugar. E a pergunta que eles mais me faziam era assim, tá, mas como é que você... quanto que você recebe de AdSense, não, de Superchat? Aí eu falei, eu não recebo Superchat, eu não faço live. Ah, tá. E quanto que você ganhou de Superchat? Eu não ganhei Superchat porque eu não faço live. Ah, tá. Aí passava mais um pouquinho ele. E qual foi o montante que você arrecadou de Superchat? Aí eu entendi que aquelas perguntas não eram para mim, mas estava seguindo uma pergunta, uma série de questionamentos padrão. E para mim, a impressão que eu tive naquele momento foi que eles estavam muito interessados no Superchat, porque eu imagino que é o crime dos pimba. Quem aí tá na internet, acompanhou o movimento MBL, aí sabe dos pimba, das pimbadas, que seria lavagem de dinheiro através de Superchat. Então, eu acredito que eles estavam muito interessados nessa questão. E as perguntas que eles me fizeram foi, tipo, tão surreal. E foi dentro do inquérito dos atos antidemocráticos. Mas isso... Eu não sei se foi o que foi arquivado, porque vale lembrar que um desses inquéritos que foi usado para embasar a ação contra os empresários, um desses inquéritos está arquivado. E foi Alexandre, ninguém pode falar que ele não é genial. Ele é genial. Porque a PGR foi lá e pediu, né? Eu disse, Alexandre, não faça isso, você tem que arquivar esse inquérito. Ele falou, tudo bem, não fique nervoso, vou arquivar. Pum, arquivou. Aí foi lá e abriu o inquérito das milícias digitais, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Genial. E, Bárbara, uma coisa me causa muita preocupação, porque é o seguinte, quando não tem regra do jogo, quando você não respeita o arcabouço normativo, que é a lei e a Constituição, quando vale tudo, se você, por acaso, abrisse live no YouTube e ganhasse o Superchat, já era. Você já tinha aberto algum tipo de pretexto para esse bando de maluco usar a teoria, a tese de lavagem de dinheiro contra você. Então, esse é o nível, esse é o grau de insegurança com a qual a Bárbara está vivendo. Ela não sabe qual é a próxima tese que pode advir disso. E as pessoas têm que começar a se colocar no lugar dela. Sim. Porque esse bando de militante esquerdista, uma coisa é a extrema esquerda, que quer derrubar a Bárbara a qualquer custo. Mas o pessoal da esquerda moderada tem que abrir os olhos para isso, porque isso daí é desumano. E não para aí. É uma perseguição deslocada. Vale mas é interessante ver a esquerda moderada se manifestando agora. Tipo o editorial da Band, que foi lá e meteu, assim, na TV. A gente precisa saber quem é o lunático, porque ele falou que se o Alexandre de Moraes tivesse se baseado apenas nas matérias de jornais, ele seria um lunático. Ele tinha que tirar o sigilo para a gente ver que ele não era um lunático. Isso foi no editorial da Band, lido maravilhosamente. Não fui eu, estou aqui só mencionando. Alexandre, não fui eu que chamei o senhor de lunático. Eu acho o senhor maravilhoso, tá? Tem também a Veja falando que não tem provas. Não tem provas. Na verdade, a Folha fez editorial, o Estadão fez editorial, o Globo fez editorial, porque o pessoal caiu a ficha. Falou assim, cara, que doideira é essa que está rolando há 3 anos no Brasil, onde os investigados não sabem do que são investigados, não sabem do que são acusados, onde os advogados não têm acesso a nada do que está lá dentro. Então, você não pode exercer a sua ampla defesa. Você não pode nem exercer uma defesa. Entendeu? E isso é inconstitucional. Nós estamos falando de inquisição. Nós não estamos voltando séculos, nós estamos voltando milênios para alguém falar que nós que estamos atentando contra a democracia. Isso é tão surreal, porque é falar assim, eu vou aqui passar por cima da Constituição para defender a Constituição. Não tem lógica, gente. Não tem lógica. Eu, no inquérito do TSE, eu estou há 1 ano sendo penalizada num processo administrativo, um inquérito administrativo, que nem é considerado um inquérito real. Eu já estou há 1 ano sendo penalizada, sem saber o que eu fiz, sem que alguém ofereça isso como um inquérito formal, sem que eu seja acusada de qualquer coisa.
Até quando isso vai continuar com ares de democracia? Isso não é democracia. Stalin está sorrindo do inferno, falando muito bem, meninos. Nossa, muito bem. Muito bom. Caralho, que moral. Tô nervosa, né?